prosseguimento, iniciando com as palestras de hoje. Eu convido neste momento o senhor Dair Mota, técnico da Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão da Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar da Diretoria de Ações Educacionais do FNDE. Boa tarde, Dair. Não estou te escutando. Nós estamos tendo um probleminha com o Dair. A gente aguarda um momentinho. Vamos tentar rapidamente com o Dair. Dair está nos escutando? Ainda não te escuto. Tenta, por gentileza, desconectar o microfone e tentar pelo som do dispositivo. Fazer o teste de áudio novamente, clicando com o botão do meio aí que tem um fonezinho de ouvido. Aos nossos participantes a gente pede a compreensão, estamos sujeitos a problemas técnicos, né? Oi, Bruna, me ouve agora? Ótimo, sim, agora então, vamos lá. Então vamos iniciar. Então, Que bom, bem-vindo, Daí, agora sim, agora escuta, pode iniciar, obrigada. Ok, boa tarde. Então, pedindo desculpa aí pelo acontecido, vamos falar sobre prestações de contas das unidades executoras próprias. Então, tá aí. Primeiramente, a gente tem só umas definições de prestação de conta, do que é a prestação de conta, que a prestação de conta nada mais é do que demonstrar o que foi feito num determinado período com os recursos repassados com os saldos dos exercícios passados. Tá? Porque há que se lembrar que você tem que prestar conta não só do que você recebe, mas também de possíveis saldos existentes em suas contas. E por que eu presto conta? Porque é um preceito constitucional. Quem determina a obrigatoriedade de prestação de conta é lá o artigo 70 da Constituição Federal, que diz que qualquer pessoa que tem acesso, utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos da União, ele é obrigado a prestar contas. Então, a base legal da prestação de conta é a Constituição Federal. E para que eu presto conta? Para possibilitar que a sociedade e o poder público verifique se os recursos transferidos foram utilizados nos fins para os quais foram destinados. E quando é necessário prestar, sempre que a entidade tiver mantido o recurso sob sua posse, recurso público sob sua posse. Tá? Quais as consequências de não prestar conta? Só negativas. Suspensão de repasse, entidades e gestores em cadastro de inadimplentes, processo administrativo civil criminal contra os responsáveis. Tudo isso determina o quê? Prejuízo para a comunidade, para a escola, para a entidade e seus dirigentes. Formulários utilizados. Antes de entrar aqui nessa questão, só quero já adiantar, dentre as inúmeras perguntas que nos mandaram, uma foi um pouco recorrente, que ela fala sobre a prestação de conta, porque o PDD hoje ele é dividido em 4 grupos de conta bancária. Você tem a conta bancária do PDD, a conta bancária do PDD qualidade, do estrutura e do integral. Do qualidade e do estrutura são repassados recursos para várias ações, dentro de cada um ali. Então, por exemplo, lá, se você tem a conta lá do PDD qualidade, você talvez receba 3 repasses para 3 ações distintas. Tá?
Então, na hora de prestar conta, você não vai separar o que é dinheiro de uma ação, o que é dinheiro da outra, o que é dinheiro da outra, não. Você vai prestar contas, literalmente falando, da conta bancária, tá? Claro, vai vir toda aquela, as despesas e tudo, mas você não precisa separar o recurso, o que é de um, o que é de outro, porque você está prestando conta da conta bancária como um todo, tá? Então, isso é uma coisa que me perguntam muito, eu já queria adiantar. Do PDD qualidade, do PDD estrutura, você presta conta pelo total de recursos que está na conta. Você não discrimina na prestação de conta o que é de um e o que é de outro. Evidentemente que todos os comprovantes de despesa estarão lá, mas a conta ela tem um total X em recurso. E esse total X é que você está prestando conta. Ok? Então vamos aí, os formulários. Quais formulários que eu, unidade executora, porque essa fala minha aqui, ela é toda sobre unidade executora. Tá? Então, quais os formulários que eu, unidade executora, preciso preencher? E aqui eu estou falando formulário papel, tá? Porque a prestação de conta de unidade executora ainda é em formulário papel. Tá? Então, eu tenho que preencher o demonstrativo da execução da receita e da despesa, a relação de bens adquiridos ou produzidos, conciliação bancária, e também, agora, pela nova resolução, ela determina também o termo de doação. Só que esse termo de doação, ele pode ser encaminhado a qualquer momento. Tá? A partir do momento que você concretizou a compra de algum equipamento, de algum material permanente, já pode preencher o termo de doação e encaminhar para a sua entidade executora. Ou encaminha junto com a prestação de conta, não tem problema nenhum. Tá? Mas, de qualquer forma, esse termo tem que ser encaminhado. E todos esses formulários estão disponíveis desse endereço eletrônico que eu estou colocando aí. Tá? Basta você acessar o site do FNDE, entrar no PDDE, e você tem um link de acesso a todos esses formulários. Os formulários lá estão em Word, eles podem ser preenchidos, tá? E você tem o formulário e os manuais de preenchimento de cada formulário. Só para título de demonstração, eu vou apresentar aqui todos eles, tá? Tá um pouco pequeno, porque não dá para aumentar a tela e também não dá para consolidar o formulário, diminuir o formulário. Então tá aí, esse daí é o principal, é o demonstrativo da execução da receita e da despesa. É nele que você vai lançar todo o seu recurso, tanto que você recebeu, quanto que tinha em conta, quanto rendeu, e vai fazer o lançamento também dos pagamentos efetuados, tudo que você gastou. Tá? E outro detalhe também, em relação a rendimento financeiro. Tá? O rendimento financeiro, isso já era falado e agora foi colocado na nova resolução. Rendimentos. O recurso público, todo recurso ele é repassado e é aplicado no mercado financeiro. E, evidentemente, ele vai gerar um rendimento. E aí, eu vou jogar esse rendimento aonde? Capital custeio. Tá? Você ou coloca o rendimento em capital, em custeio, ou o divide em qualquer proporção entre capital e custeio. Da mesma forma, lembrando aquelas contas que eu falei, do PDD qualidade e PDD estrutura, que você recebe dinheiro para várias ações, o dinheiro aplicado no mercado financeiro ele tem um rendimento bruto. Tá? Se você quiser, você pode ratear o rendimento por cada ação, ou se você quiser achar melhor, você utiliza o rendimento em alguma das ações as quais receberam recurso dentro daquela conta. Em capital, ou em custeio, ou dividido entre ambos a sua vontade. Quem escolhe é você, a unidade executora. Outro formulário também é aqui, a relação dos bens adquiridos ou produzidos. Isso aqui é utilizado quando você adquire um bem permanente, um equipamento, ou quando você produz um equipamento, um material permanente. Tá? Um exemplo, você vai comprar uma mesa no mercado. Então, aquilo lá é um bem adquirido. Você já comprou a mesa pronta. Tá? Mas você quer uma mesa em determinada metragem, com determinadas características. Então, você vai produzir a mesa do jeito que você quer. Então, a mesa vai entrar como um bem produzido. Por isso que o formulário ele fala aí, relação de bens adquiridos ou produzidos. Dando exemplo da mesa, ou você compra a mesa pronta no mercado, ou produz a mesa dentro das especificações que melhor vai atender sua necessidade.
E conciliação bancária. Esse formulário ele é utilizado ainda, notadamente nas contas de PDD que ainda são movimentadas por cheque e nas contas das ações agregadas, das ações integradas, desculpa, que ainda são movimentadas via cheque. Um exemplo clássico de utilização desse formulário é você dar um cheque, tá? E aquele cheque, por lá o fornecedor que receber aquele cheque seu, ele não deposita o cheque, ele não saca o cheque, não importa por que motivo. Tá? Chega o seu momento de prestar conta, você não vai ficar esperando a boa vontade dele lá de depositar o cheque no banco ou descontar o cheque. Então aí entra esse formulário de conciliação bancária, no qual você tem o campo aqui onde está falando de demonstração contábil financeira, que você vai lançar o cheque, o valor do cheque, todos os dados pedidos. Tá? E a pessoa que vai analisar a sua prestação de conta, ele vai verificar que lá no seu extrato tem um valor. Tá? Mas através desse documento conciliação bancária, você está informando para o analista da prestação de conta que daquele valor que está lá no extrato, X está reservado para pagar esse cheque que ainda não entrou, é o chamado cheque em trânsito. Então, esse é um exemplo clássico de utilização desse formulário aí, conciliação bancária. Tá? Você vai lançar os cheques que ainda estão em trânsito, que você já deu, mas que ainda não foram sacados até o momento da sua prestação de conta. Então, você utiliza esse formulário. E o famoso termo de doação. Tá? É esse documento aqui, que você também o preenche, com os dados solicitados, lança todo o material permanente que você adquiriu, faz a descrição do material aqui, e esse formulário ele é encaminhado para a sua entidade executora. Tá? Essa, por sua vez, vai fazer um procedimento administrativo intitulado Incorporação ao Patrimônio, da onde vai gerar aquela plaquinha, aquele número de registro. E, posteriormente, aquele número é impresso numa plaqueta metálica ou numa plaqueta adesiva, e alguém vai lá na unidade executora e vai etiquetar aquele material que você doou. Então, fechou o ciclo da doação. E por que eu, unidade executora, tenho que doar o material permanente que eu adquiro? Tá? Lembrando que isso aqui só é utilizado para material permanente, tá? É despesa de capital. Tá? A explicação é simples, porque quem adquire o bem, o material, não é a escola pública fulano de tal. Quem adquire bem é a unidade executora que representa a escola pública fulano de tal. E essa unidade executora era uma entidade privada. Tá? E, por lei, entidade privada não pode ter patrimônio adquirido com recurso público. Que quando você adquire um equipamento, você está adquirindo patrimônio. Então, é por isso que todo o material permanente adquirido pela unidade executora e entidade privada, ele tem que ter a posse, a propriedade daquele bem doada ao município ou ao Estado. O uso, guarda e conservação do bem vai ser sempre de quem o adquiriu, mas a propriedade do bem passa a ser do município ou do Estado, a depender da vinculação da escola. E além dos formulários citados, a UEX deverá encaminhar também, tá? Com a nova resolução, isso foi colocado lá bem claro, que é necessário ter esses formulários também na prestação de conta. É o rol dos materiais, bens e serviços prioritários, a consolidação da pesquisa de preço ou a justificativa pela não realização. Por quê? Porque tem determinadas situações que determinam que você não vai fazer pesquisa de preço. Exemplo, eu vou adquirir um determinado material cuja produção é exclusiva de um só fabricante. Só uma empresa produz aquilo que eu quero comprar. Então não tem como fazer pesquisa de preço. Tá? Ou no comércio da minha cidade, só tem uma loja que trabalha com aquilo que eu quero comprar. Também não tem como eu fazer pesquisa de preço. Ou um exemplo mais complicado de se comprovar. Fui fazer a pesquisa de preço e só uma loja se dignou a me dar os preços. As demais não quiseram participar do certame. Tá, eu posso fazer a pesquisa de preço na minha cidade, na cidade vizinha, na capital do meu estado, em outro estado, não tem problema nenhum. O que vai determinar isso daí é só a questão financeira. Mas eu não tenho condição de sair do meu município e só uma empresa que deu aquela
a pesquisa de preço. Tá, você tem que dar um jeito de comprovar essa negação das outras empresas em não dar a pesquisa de preço. Conseguindo essa comprovação, você vai comprar de quem te deu o preço, de quem preencheu a tua pesquisa de preço. Mas essa negação do comércio ela tem que ser comprovada, tá? Não basta você falar, você colocar, não fiz pesquisa de preço porque ninguém quis participar. Não é assim que funciona. Isso tem que ser comprovado. A partir do momento que você consegue comprovar, aí você vai e faz a justificativa por que não realizou a pesquisa e faz a compra lá de quem deu a pesquisa para você. E outro documento que precisa acompanhar a prestação de contas são os extratos bancários, né? Isso aí é lógico. Então tá aí, ó, o rol de materiais, bens ou serviços. É um formuláriozinho também que você baixa lá do site, no qual você vai preencher, especificando lá o que você pretende comprar, tá? Você vai colocar os materiais e fazer uma explicação, a razão que determina aquela compra, aquele material, por que você está querendo comprar. O outro formulário é a consolidação da pesquisa de preço. Isso aqui você preenche após a pesquisa de preço, que você tem as informações na sua mão. Você vai preencher o formulário. Esse bloco 3 do formulário, você vai lançar as propostas. E daí, olhando as informações constantes desse formulário, você vai tomar a sua decisão de compra. O que é isso? Você pode realizar a compra total e no fornecedor que te deu o menor preço total por tudo que você cotou. Tá? Você vai lá e compra tudo dele. Mas você pode fazer a sua compra também em cada loja que te deu o menor preço naquele item que você pesquisou. Tá? Um exemplo clássico disso aí, eu quero comprar um notebook, um sistema de som e um sistema de imagem, uma projeção de imagem. Tá? Fui pesquisar e verifiquei que o proponente A deu menor preço no notebook, o proponente B deu menor preço no sistema de som e o C no sistema de imagem. Então, eu vou lá e compro cada um de cada loja daquela que me deu o menor preço naquele item. As duas formas são aceitas. Você compra tudo pelo valor total da proposta ou cada item em cada loja que te deu o menor preço naquele item. Tá? Claro que vai determinar isso daí é o fator financeiro. Você tem que analisar até onde vale a pena você ficar andando de loja em loja para fazer a compra. Se a diferença de preço que você vai encontrar compensa essa tua andança. E aqui é só um quadro em relação a tempo. A nova resolução agora determina que a prestação de conta das UEX para as EX, quem determina a data limite para enviar essa prestação é a própria entidade executora. Antes, esse prazo era estipulado pelo FNDE. Agora não. Agora, quem vai definir esse prazo é a entidade executora. E ela vai juntar os documentos, tá? É aqueles todos que eu já mostrei lá, o extrato bancário, nota fiscal, cópia de cheque, o rol de materiais, a consolidação, tá? Vai preencher o formulário, todos aqueles 3 formulários, e vai encaminhar tudo isso para o papel para a sua entidade executora. Aí a entidade executora ela faz a análise, emite parecer, julgamento e faz os devidos registros no SIG-PC. Aí sim, a entidade executora tem um prazo determinado pelo FNDE, que é até o dia 30/4 do ano seguinte ao repasse, para encaminhar essa prestação para o FNDE. E, por sua vez, faz um monitoramento, controle e as tomadas de contas especiais, quando é o caso. Então, esse é o fluxo resumido de prestação de conta. E os novos prazos agora determinados pelas novas resoluções agora de 2021. Escola privada de educação especial também, ela segue o mesmo princípio, só que aí no caso ela é direto com o FNDE, ela que junta a documentação, lança no SIG-PC e encaminha para o FNDE. Ela tem até o dia 30/4 para fazer isso. Tá, e o que fazer quando a omissão de prestação de conta? Aqui
devido à forma que foi colocada a apresentação em PDF, ela anulou o meu andamento passo a passo. Aqui ele tem uma demonstração passo a passo, cada etapa disso daí, mas foi anulada, mas não tem problema não. O que acontece é o seguinte, o e-gestor saiu da unidade executora e não fez a prestação de conta. Tá? Eu, que estou chegando lá agora, que sou o atual gestor dessa unidade executora, eu tenho a obrigação de fazer a prestação de conta, ou pelo menos tomar alguma providência para corrigir o problema. O que eu não posso fazer é ficar omisso com a falha do meu antecessor. Tá? Como é que vai funcionar esse negócio? Aqui entender o seguinte, eu que cheguei agora, eu não tenho nada a ver com a execução do recurso. Qualquer problema de execução, tipo, descobriu se a nota fiscal era falsa, quem vai responder é quem estava aqui no período da execução. Problema de execução é responsabilidade eterna de quem estava lá naquele período. Eu que cheguei agora, eu tenho a obrigação de fazer a prestação de conta, ou tomar uma providência para corrigir o problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na unidade executora, eu vou verificar se os documentos da prestação de contas estão disponíveis lá na unidade executora. Se eles estiverem, eu simplesmente junto tudo, faço a prestação de conta e mando para a minha entidade executora. Agora, se eu não tiver documentação, eu vou solicitar os documentos lá para o e-gestor da unidade executora. Se ele apresentar, ou se ele quiser fazer a prestação de conta, faça a prestação de conta e encaminha para a entidade executora para lançar no SIC-PC. Mas se ele não quiser fazer, não se propor a fazer a prestação de conta ou apresentar documento, aí eu, atual dirigente da UEX, eu vou ter que fazer uma cobrança de dinheiro, eu vou ter que fazer uma impugnação e cobrar o recurso não prestado conta. Se ele devolver o dinheiro, que é muito difícil, mas se ele devolver, a gente faz um lançamento em GRU, recolhe para o Tesouro e encaminha os comprovantes para o UEX e acabou, está feita a prestação de conta. Se ele não devolver o dinheiro e nem se apresentar os documentos, eu não tenho mais nada a fazer. Eu tenho que abrir uma representação no Ministério Público contra aquele gestor faltoso, tá? Essa representação, uma vez aceita pelo Ministério Público, é gerado um documento do Ministério Público, e esse documento é encaminhado para a entidade executora, que encaminha para o FNDE. O FNDE, após uns procedimentos internos, lança a informação no sistema e levanta eventuais bloqueios que a unidade executora tem em relação à prestação de conta, ou evita bloqueio para repasse de futuro recurso. Tá? Então, só tem esse caminho aí, eu, atual gestor. Pedir que o ex apresente o documento, se ele não se manifestar, eu faço uma representação no Ministério Público contra ele, para poder resolver essa questão da prestação de conta. O que eu não posso é assumir, sabendo que não foi feita a prestação de conta e não fazer nada. Ficar só naquela, não é culpa minha, é culpa do ex. Há que se lembrar que se der problema para o ex, vai dar problema para mim também, que eu vou ser, no mínimo, apontado como conivente pelo que estava acontecendo lá e não fiz nada. Tá, okay? Desconfigurou aqui, mas não invalida a informação. Ok? Essa fala é um pouco curta mesmo, porque se nós formos dar uma apresentação sobre prestação de conta, é coisa que a gente leva no mínimo uma manhã. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter a parte das perguntas e respostas, nas quais nós já temos algumas pré-selecionadas, mas vocês também podem encaminhar outras perguntas que, na medida do possível, nós responderemos. Tá? Então, de minha parte, até o momento, por enquanto, eu só agradeço a participação de todos. Muito obrigada, senhor